Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que bom nesta segunda-feira, né? Uma alegria poder estar com vocês, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a graça de Deus, para começarmos o nosso dia, começar essa semana, né? Essa semana de atividades, né? Na verdade, a semana começa no domingo, o primeiro dia da semana, né? Mas propriamente na segunda-feira é que começa a semana de utilidade, né? Os dias úteis. E então, hoje nós estamos começando, né? Para alguns já começou ontem, claro, já começou o trabalho ontem, mas para outros começa propriamente hoje, né? É a sua utilidade importante por ser dias úteis, tá? Queridos, nós temos uma lição muito importante para estudarmos hoje, mas muito importante mesmo. Por isso, eu já quero dizer para você a importância de você participar, de você ouvir o vídeo e também partilhar, né, com outras pessoas, porque esta lição, entre as outras que nós temos estudados, é uma lição muito importante. Será que Deus, ele realmente se importa quando nós oferecemos oferta para Ele ou não? Deus precisa das nossas ofertas? É a lição que nós vamos estudar hoje. Então, geralmente, né, é uma pergunta que tem surgido no coração de muitas pessoas. Eu mesmo já ouvi pessoas dizer que Deus não precisa de oferta. E eu também acredito que Deus não precisa. Tá? Ele é o dono da prata, do ouro, o dono de todo o universo. Mas nós vamos ver na lição de hoje, né, se Deus se importa ou não. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo neste momento, pedindo ao Deus Espírito Santo para participar conosco e assim também Ele possa nos iluminar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de nesta manhã de segunda-feira, antes de começarmos as nossas atividades, nós estamos buscando o reino de Cristo Jesus na nossa vida. A promessa do Senhor é que as outras coisas depois serão acrescentadas. Então, a certeza que nós temos é que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, é óbvio que nós tenhamos um dia muito abençoado, porque temos a Tua presença e o Senhor conduzindo a nossa vida durante todo o dia. Por isso, eu peço essas bênçãos ao Senhor por mim e pelos meus irmãos que estão participando na Sala da Esperança cada dia, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos amados, né, as duas ofertas, né, o nosso estudo de hoje baseia em Gênesis, no capítulo 4, de 1 a 5, e Hebreus 11, verso 4, tá? E aqui tem a apresentação de duas pessoas e duas ofertas, né, duas pessoas diferentes, né, de personalidades diferentes, de caráter diferente, né, e duas ofertas que cada uma delas representava o seu próprio caráter. Tá? E no capítulo 4 de Gênesis, né, na leitura que nós estamos fazendo através da nossa lição, meus queridos, demonstra aqui que Caim, depois que ele, né, faz quem sabe, uma bela de uma colheita, né, através da sua profissão que ele escolheu, que foi uma boa profissão, né, de agricultor, né, plantar, colher e trabalhar duro ali, que não é fácil, né, trabalhar na lavoura. Mas Caim, ele decidiu levar uma oferta para Deus, né, levar uma oferta de, quem sabe, frutos, né, da sua colheita, sementes, quem sabe raízes, enfim, daquilo que ele colheu, ele resolveu levar uma oferta para Deus. Também Abel, né, que ele escolheu a profissão de pastorear, de ser
pastor de ovelhas, né, criador de ovelhas. Certamente ele tinha ali uma rentabilidade muito boa, porque há muitos aproveitamentos, né, de uma ovelha, por exemplo, a lã da ovelha, né, a pele da ovelha, né, a carne da ovelha, tá? Então, tudo era lucrativo, né? E Caim, né, até pelo jeito da sua pessoa também, né, pela demonstração do seu caráter, ele escolheu essa profissão, né, de cuidar de ovelhas. Ele tinha, na verdade, esse talento, tá, de cuidar, né, da ovelha. Muitas vezes, quando ela se feria, ele tinha aquele cuidado de cuidar da ferida, né, até que aquela ferida cicatrizasse, aquela ferida sarasse, né? O cuidado que ele tinha de livrar as suas ovelhas, né, dos animais ferozes do campo, né, dos predadores, né? Então, ele tinha essa profissão. E ele também separou a sua oferta para Deus, das primícias das suas ovelhas, né? Ou seja, do primogênito que nascia das ovelhas, ele então separava ofertas e levava para Deus. Tá? Só, meus queridos, que na leitura que nós fazemos aqui com muito cuidado, tá? Nós percebemos que Caim, ele apresentou a sua oferta e Deus não o aceitou, Deus rejeitou a sua oferta e também rejeitou o personagem que estava levando a oferta, no caso, Caim. Tá? Enquanto, pelo contrário, a oferta de Abel, né, e também o seu ofertante, né, Deus o aceitou de bom grado. E aqui nós temos um ponto importante para refletirmos. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e também o seu ofertante? Deus rejeitou também a Caim. E pelo contrário, ele aceita a oferta de Abel e também o ofertante, no caso, a sua pessoa, Abel. Será que Deus tem preconceito com as pessoas? Será que Deus, ele predestina pessoas, alguns para ser salvos, outros para se perder? Ah? Será que Deus, ele olha para a cara de alguém e fala, esse aqui eu não fui com a cara dele, eu não gostei, então eu não aceito essa pessoa e também, né, aquilo que ele oferece eu não aceito. Ao contrário desse outro, né, eu fui com o jeito dele, eu gostei dele, fui com a cara dele, então esse faz parte do meu grupo. É assim que Deus lida com as coisas? É assim que Deus lida com pessoas? É assim que Deus lida com a sua criatura? Que Deus lida com seus filhos? É óbvio que não, queridos. Em toda a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus mostra para nós que Deus não faz acepção de pessoas e nem tem preconceito com pessoas, tá? Com raças, né? com cor, né? Com status social, cultura. Deus não faz acepção. Deus ele não faz essa distinção, tá? Agora, a única diferença, meus queridos, e nós já temos estudado isso desde o começo, né, da lição desta semana, que Caim, à medida que ele ia crescendo, né, desde que ele nasceu do ventre da sua mãe, ele ia se desenvolvendo e crescendo, e ele ia desenvolvendo também um caráter, né, um caráter de rebeldia, um caráter de um homem teimoso, um caráter de um homem rebelde, um caráter de um rapaz, né, que ele detestava Deus, ele tinha ódio de Deus, ele não gostava de Deus, porque ele acreditava que Deus foi injusto com os seus pais, apenas pelos seus pais desobedecer à lei de Deus, apenas pelos seus pais comer
do fruto proibido, então Deus o expulsou do jardim do Éden, né? Então Deus pronunciou para eles a consequência da morte. Enfim, ele desenvolveu esse caráter de murmurar contra Deus. Então tudo que acontecia, né, Deus era o culpado. E não é diferente hoje também, meus queridos. Muitas e muitas vezes, né, talvez por falta até de mesmo conhecimento, por uma ignorância de não conhecer, né, nem a Deus e nem a sua verdade, a sua palavra. Então, tudo que é mal, que acontece, tudo que é ruim, né, as pessoas às vezes imputam isso a Deus como culpado de tudo, né? Um Deus que é punidor, um Deus que é tirano, né? Um Deus carrasco, um Deus que não ama, enfim. Então Caim, meus queridos, a oferta que ele apresentou diante de Deus, tá? Era uma oferta que condizia exatamente com aquilo que ele era. Tá? Uma demonstração clara, né, de um rapaz que ele imaginava Deus assim, né, um Deus carrasco, um Deus punidor, um Deus disciplinador, né, que se você não ofertasse, que se você não acalmasse ali os ânimos de Deus através de uma oferta, quem sabe, né, Deus estaria punindo por qualquer coisa. Era assim que ele acreditava, né, que ele pensava de Deus. Embora, meus queridos, ele não foi educado desta maneira. Ele não foi educado desta forma. Ele foi educado a respeito de um Deus que é amoroso, de um Deus que, embora a sua lei exigia justiça, porque ela é justa e santa, tá? E Deus é santo e justo, mas esse Deus resolveu trocar a culpa que é nossa com ele para nos dar a sua misericórdia e a sua graça. Foi assim que ele foi educado, mas ele não quis acreditar em Deus dessa maneira. E nós temos o livre-arbítrio de escolha que Deus mesmo nos concedeu para nós acreditarmos o que nós quisermos a respeito de Deus ou não acreditarmos nele, né? De nenhuma maneira. Nós temos esse direito, foi dado por Deus. E Deus deu esse direito para Caim e deu para Abel também. A única diferença, meus queridos, é como que eu vou reagir com respeito àquilo que eu passo a conhecer. Tá? Eu posso acreditar ou não. Você pode acreditar na Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, ou como você pode acreditar como um livro comum, né? Como um livro que foi escrito por homem, e é justo, e é real que foi escrito por homem, porém, não qualquer homem, não qualquer de maneira, mas pessoas que Deus separou, né, com o objetivo de ter as revelações de Deus para, né, formar ali a Bíblia Sagrada, escrever a Bíblia Sagrada. Tá? Muito bem. Então, diz o texto sagrado que Caim, da sua colheita, ele separou uma oferta e levou para Deus e foi rejeitado. Primeiro, um ponto importante aqui, meus queridos, Deus não precisa das nossas ofertas. Tá? As nossas ofertas que nós oferecemos para Deus é uma representação da nossa gratidão por aquilo que Deus faz por nós. Tá? É exatamente isso que representa as nossas ofertas. Tá? E a oferta de Caim representava justamente pela fé, né? Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus 11, verso 4, diz que pela fé, né, a oferta que Caim ofereceu, Deus o aceitou e como também o seu adorador. Por quê? Porque a oferta de Caim, queridos, representava uma demonstração de gratidão pela promessa de Deus, né, de que ele enviaria um substituto, enviaria um Messias para que ele pudesse nos substituir morrendo por nós no nosso lugar, dando-nos vida enquanto nós merecíamos apenas a morte. Era isso que Caim, pela fé, através da sua oferta, quando ele ofertou diante de Deus, né, as primícias do cordeiro, tá?
Ali ele sacrificou o cordeiro e ofereceu diante de Deus. Ele estava demonstrando de forma clara, né, da sua esperança, da sua fé, na certeza do Messias vindouro prometido. Tá? Então Caim ali ele estava dizendo assim: Senhor, eu creio que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou realmente, eu tenho essa natureza pecaminosa. Eu sei que eu vive a cada momento da minha vida pecando, mas Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Redentor para me redimir e me salvar. Mas a minha gratidão ao Senhor, eu apresento essa minha oferta dizendo para o Senhor que eu creio que o Senhor virá. Eu creio que o Senhor virá morrer no meu lugar. Era isso que Caim estava demonstrando ali através da sua oferta. Uma oferta de sangue, porque não há remissão de pecado se não for por derramamento de sangue. Tá? Caim, ele estava dizendo que ele acreditava, né, na palavra de Deus e que ele realmente tinha esta certeza de que Jesus viria para que, através do seu sangue, ele e todos aqueles que crescem na promessa de Deus seriam redimidos. Enquanto a oferta que Caim levou, Caim estava dizendo claramente que ele não acreditava em Deus, que ele não acreditava na promessa de Deus, e muito menos que ele estava esperando o Messias. Para ele, tanto fazia. Essa era a representação da oferta que ele estava levando. E foi por isso que Deus não aceitou, meus queridos. Tá? Não é porque Deus tem preconceito, aceita de um e de outro, não. Mas Deus não aceitou por causa que Caim estava demonstrando ali uma falta de fé, né? Uma irresponsabilidade com aquilo que era sagrado. Tá? E ele estava demonstrando que ele, pela sua falta de fé, ele não precisava de um Salvador. Tá? As suas obras, as suas atitudes já era suficiente para pagar a sua salvação. Enquanto não é. As nossas obras não nos dão o direito, diante de Deus, de requerer de Deus o direito da nossa salvação. Nós não temos. Nós não temos o que oferecer para pagar o preço por nós mesmos. É só Cristo que pode fazer isto. Então, queridos, que Deus te abençoe ricamente neste dia, que a sua vida seja uma bênção na presença de Deus, tá? E lembre de uma coisa, meus queridos, conheça mais a palavra de Deus, se aproxime mais de Deus, porque está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.